volta aqui pra gente comentar esta revolução, é o que eu posso dizer, né? O que aconteceu lá na Fazenda hoje. Dudu tá aqui agora discutindo com a Carol. Porque o que aconteceu, né? A gente vai ter que explicar isso pra vocês. O Dudu, basicamente, quer colocar a Carol e a Rayane pra fazer a vaca juntas. E aí, no meio dessa história toda, a Carol se sentiu traída por ele. E aí, gente, pelo fato dela se sentir traída por ele, obviamente que ela vai agir, ela não gostou. Por isso que ela fez aquela cara quando a gente viu o Dudu voltando da prova do fazendeiro como fazendeiro. Gente, foi muito, mas eu não vou negar pra vocês, eu achei muito engraçado. Achei muito engraçado, tá? Mas eu falo pra vocês, tá? Eu falo com uma certa propriedade. Eu acho, tá? Eu acho que o Dudu tá indo pra um caminho complicado. Sério, eu entendo que o Dudu tá fazendo uma coisa que muita gente pede há anos num reality show. Talvez nem ele saiba, porque afinal de contas, me parece, o Dudu não é um grande conhecedor dessa área. E não, ele me parece que assim, ele lembra o Davi em vários aspectos. Que ele sabe o que ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo ele não tem tanto conhecimento daquilo. Então ele vai ali entendendo, pegando no ar os sinais e tal, e vai usando isso como arma. Isso aí pode ter algo positivo e pode ter algo negativo para ele. O positivo, ele vai conquistando mais público exatamente por isso. Agora, o negativo, o que é que pode acontecer com Dudu Camargo? Ele pode começar a ser visto como traíra. Porque aí ele tá fazendo uma estratégia de acabar com os grupos. Isso é algo que a gente sempre pediu em reality show. E talvez ele nem soubesse disso, eu tenho certeza que ele não sabia disso, porque afinal de contas, para ter um certo conhecimento disso, a pessoa precisaria assistir vários e vários anos de reality show, e o Dudu não sabe fazer boa parte das funções ali da Fazenda. Ele tá agora lá, por exemplo, perguntando, para quem tá vendo aqui, ele tá lá na casinha da árvore, perguntando o que pode e o que não pode fazer, quais são as pessoas que podem, que não podem ir ali pro trato e tal, o que acontece se uma pessoa que tá no trato foi eliminada, o que ele tem que fazer. Então me parece que ele não sabe mesmo, que ele não estudou o programa, que ele não estudou as regras, e a crítica com relação a ele é a mesma que eu fiz com relação a Rayane. Entrou no reality ali sem saber. Só que no caso do Dudu, a gente ainda pode dizer que ele foi assim, tipo, o Carelli ligou em cima da hora pra ele e falou assim, topa participar da Fazenda? Aí ele vai lá e disse, topo. E aí parece que ele vai ali e faz tudo no modo aleatório. A Rayane não, a gente já sabia que ela ia pra Fazenda desde julho, né? Então, a Rayane, 2 meses, ela podia ter estudado, podia ter visto aí, maratonado uma temporada que fosse da Fazenda, porque pelo menos ela ia chegar com algum conhecimento. Mas sim, o que eu tô querendo dizer? O Dudu, ele tá fazendo uma estratégia que pode dar bom, mas também pode dar muito ruim. Porque o público pode começar a enxergá-lo como traíra. E aí isso pode pesar em algum momento do jogo. Vamos lembrar que a Fazenda não é BBB. E o que dá certo ali de estratégia no BBB pode não dar certo na Fazenda. Então a gente precisa e é necessário lembrar disso, tá bom? Agora vamos lá explicar para vocês o antes da prova. O que aconteceu antes da prova, tá, gente? O Dudu causou uma punição. O Dudu causou ali, ele tava entrando na sede, a sede ainda não estava fechada, ou seja, quando alguém tá na baia, não pode usar os banheiros da sede, os reservados e nada. Só pode usar a partir do momento que tiver autorizado a fazer isso, que é quando eles confinam dentro da sede, e aí a pessoa pode ir lá, usar o reservado e tal, só aí. Mas nesse momento em específico, e eu estava assistindo isso, a sede não estava fechada.
a sede estava aberta. E o Dudu entrou ali e levou uma punição por ter usado o reservado da sede. O Nizam já isqueirou ali exatamente por causa dessa atitude dele. E ainda falou, poxa, são 15 dias de programa. Não são 15 dias, na verdade, são 10 dias, né? Vai fazer 10 dias amanhã. São 10 dias de programa e as pessoas ainda não sabem o que não pode, o que não pode fazer, o que pode e tal. Mas é assim mesmo, gente. Nos primeiros dias, todo mundo se confunde ali. Não tô passando pano pro Dudu, não tô dizendo que o Dudu tá certo, não tô dizendo que o Dudu tá errado, não. Mas tô dizendo, sim, que o Nizam, ele tem um ponto. São 10 dias ali, os manuais de convivência da fazenda estão espalhados pela sede, tem no quarto, tem na sala, tem na baia, tem em todo lugar ali da fazenda. Então ali tem todas as regras que podem ser seguidas por todo mundo ali e as punições que acontecem quando a pessoa viola essas regras. Isso está disponível em toda a sede. O que o Nizam quis dizer é, poxa, você tá vendo aí que tá cheio de avisos que pode e o que não pode fazer, você vai lá e faz. É sobre isso, tá? É sobre isso que o Nizam tava falando. E aí, Dudu se arrumando ali pra prova, antes dele se arrumar pra prova, ele já foi lá e falou que talvez, né, na cabeça dele, ele tinha que colocar a Rayane e a Carol para fazer a vaca. E aí a Carol não gostou nem um pouco disso. A Carol já reclamou com ele na casinha da árvore, quando ele veio com essa ideia. E aí ele falou, mas é um desafio para você, disse Dudu, é um desafio para você pegar a vaca. Olha aí que grande desafio, a vida não pode ser tão simples assim e tal. E aí a Carol também tem um ponto. Eu não vou dizer que ela tá completamente errada, não. Porque o que a gente espera, ou pelo menos o que a gente acha de uma pessoa que a gente considera um aliado? Que a pessoa me proteja. Eu, pelo menos, de tanto assistir reality show, é isso que eu acompanho e eu percebo. As pessoas ali que estão se aliando, elas esperam que serão protegidas pelos seus aliados e não jogada dessa forma. Eu acho que o grande problema do Dudu foi esse. Eu acho que ele não deveria ter agido dessa forma. Eu acho, tá... Ele usa sempre a justificativa. É pelo entretenimento da família brasileira, pelo entretenimento da televisão e tal. Mas assim, gente, o Dudu não é diretor do programa, não é obrigação do Dudu ter que resolver isso, não é obrigação do Dudu ter que falar ou fazer entretenimento. Ele não tá lá para dizer o que as pessoas podem e o que não podem fazer. Ele não tá lá para isso. A função de Dudu Camargo é outra. É ser um participante. Mas ele não gostou, a Carol disse que ela estava cansada, que ela tá na roça. E eu acho que o grande problema nessa situação toda é que a menina tá realmente na roça. Ela já veio de uma semana tensa, não só pelos barracos dela, tá? Não falo com relação só aos barracos, tá? Não me refiro a isso. Mas a semana tensa com relação ao fato de que ela passou a semana toda sabendo que ao término da semana, ela ia embora, que ela ia ficar de stand-by. Então ela passou a semana toda sabendo que ela ia ter que deixar o programa. E aí, quando tem a oportunidade de permanecer no jogo, a Rayane vai lá e bota ela na roça. Então ela deixou claro que o medo dela era justamente, poxa, eu acabei de sair de um negócio lá dos infiltrados e já tô na roça de novo. Então ela tem esse ponto. E aí que eu acho que o Dudu não foi justo. Aí eu acho, não tô defendendo a Carol, mas assim, eu não achei que ele foi legal em ter feito isso. E aí ele falou que ela tinha que se desafiar, e ela falou que não era legal o que ele tava fazendo, e eu concordo com ela, não é legal. E isso sim pode dar ruim pra ele lá na frente, tá? E isso sim pode dar muito ruim. Não acho que seja legal se fazer isso, tá? Não é questão, porque é aliado, não é só por isso, gente. É porque pega mal mesmo. Se ela considera ele como aliado e ele precisou de uma certa forma dela também,
Então, ele tem que proteger. Esse é o que se espera. E aí, no meio disso, a Carol ficou chateada. Aí a Carol disse, eu tava torcendo, eu fiz uma oração com você. Deixa eu pegar aqui. Aí a Carol falou assim, eu fiz uma oração com você, pra você voltar fazendeiro, pois agora eu tô torcendo pra você não voltar fazendeiro, porque Deus não dá asa à cobra. Disse aí a Carol. Ela tava muito revoltada, gente. Ela tava muito revoltada. Eu não tiro a razão dela. Não tiro, tá? Porque eu acho que o Dudu não foi legal. Nesse ponto eu acho que ele pisou na bola. Não. Se você tá aqui, minha aliada, se você tá aqui do meu lado, então eu vou te poupar. E eu vou botar o trabalho para outras pessoas. Eu faria isso e eu acho que isso é o mais correto, inclusive. Mas enfim, Rayane leu a punição, eles ficaram 12 horas sem fogão a gás e sem o fogão elétrico também, ou sem o forno a gás e o fogão elétrico, então eles ali reclamaram, a Rayane falou, parabéns Dudu, ela bateu palma assim, parabéns Dudu, você conseguiu ali deixar a gente sem jantar, sem café da manhã e sem almoço. Mas tem o fogão a lenha. Dá para pegar a lenha lá embaixo e colocar no fogão a lenha. Ninguém vai morrer por causa de fogão elétrico ou forno a gás. Ninguém vai morrer por causa disso. Tem a lenha lá, a gente pega a lenha e coloca lá e funciona. Toda temporada tem isso, isso não é nenhum grande problema. E aí, voltando lá pra Carol, a Carol jogou na cara dele todas essas atitudes e eu não achei legal. Tá? Realmente eu não achei legal. E aí o Nizam também falou isso, reclamou. E aí ele falou que tinha que desafiar, porque tinha que botar o desafio, porque isso é uma coisa boa, porque aí eles vão aprender a fazer os animais e tal. Tudo bem, eu até concordo. Até concordo que ele tá certo e tal, mas a forma como ele fez que não foi legal. A forma que ele colocou a situação não foi nem um pouco legal. Eu achei que ele não precisava fazer isso para tentar provar o ponto dele. Gente, isso aí foi uma confusão que foi antes, tá? Eu tô contando para vocês do que eu vi, do que eu ouvi, tá? Porque eu admito para vocês que eu não consegui fazer roteiro sobre isso, eu não consegui pegar o roteiro todo porque foi muito antes da prova do fazendeiro começar, então, como foi muito antes, não deu mesmo, gente. Assim, não deu. Eu realmente não consegui acompanhar tudo, eu realmente não consegui ver tudo, realmente não deu. Ah, foi muito rápido as coisas que eu tive que resolver aqui e tal. Eu tava fazendo teste também do microfone, né? Porque vocês viram que eu passei um tempão aqui reclamando que o som tava ruim. Aí o vendedor que me vendeu este microfone aqui lá no Mercado Livre falou lá algumas coisas e tal. E ele me falou, aperta lá o botão que aí você vai ver que vai mudar uma luzinha, talvez melhore o som. E aí foi o que eu fiz. Melhorei, apertei o botãozinho e mudou de cor. E aí acendeu uma outra luzinha aqui. Aí eu procurei lá o significado disso. Significa que agora o som estava normal. Então acho que agora o som tá melhor, né? Mas enfim, antes da gente contar aqui para vocês, antes da gente entrar diretamente nessa história aí da roça, como é que foi a prova do fazendeiro hoje, como é que as coisas aconteceram, tá? Vamos lá para ver como é que estão os números, tá, da eliminação. Gente, eu vou falar sério com vocês, tá? Antes de eu entrar aqui com vocês, eu estava num debate no X também, enquanto eu arrumava tudo aqui. E aí as pessoas dizendo que tinha que tirar a planta, porque planta isso, planta aquilo. Gente, é assim, eu vou ser sincero com vocês, tá? Fabiano é uma planta, ele é irrelevante ao jogo, eu concordo com tudo. Mas, pra mim, quem tem que sair é Gabile. Desculpa, Gabile passou 10 dias na fazenda dizendo que ela não queria estar lá. Gabile falou que ela queria ontem. Ela falou isso, que ela queria desistir. Que ela só não desistiu por causa das amigas, mas que ela não queria estar lá. Então, gente, desculpa, não dá pra deixar uma pessoa dessas na fazenda. Não dá pra premiar uma pessoa dessas.
Então, Gabile merece ser a primeira eliminada para ela deixar de ser besta. Porque o vídeo foi bastante claro. O vídeo foi bastante claro que ela se jogou na roça. E nunca na história do reality show, tá? Quem se jogou numa roça ou quem se jogou num paredão escapou. Nunca. Todos que se jogaram ali no paredão, achando que o público tinha comprado a narrativa deles e tal, todos foram eliminados. Todos. Então não tá, com a Gabile não vai ser diferente não só porque ela é Gabile, porque ela é uma personalidade de rede social. Ah, gente, isso não vai acontecer, tá? Então vamos lá para os números, porque os números não me deixam mentir. Primeiro, vamos aqui para a enquete do Faropop, tá? Como eu tinha previsto, né? Carol, 57%, Fabiano, 26% e Gabile, 17%. Eu imagino que a Carol tenha diminuído aí por causa do que aconteceu na volta do Dudu, né? Que ela fez um carão ali, ela não gostou do Dudu ter voltado fazendeiro. Então acredito eu que ela agiu assim, que isso meio que criou uma certa resistência. Agora vamos lá pro Votalhada, tá? Tô abrindo aqui o Votalhada na frente de vocês, com vocês, e a gente vai acompanhar, tá? Quem é que vai sair aí de acordo com o Votalhada, tá? Na média tá dando o Fabiano. Fabiano saindo com 21,58, Gabile ficando com 24 e Carol com 53. Gente, é rede social, é o X vocês sabem, o X sempre erra. Então quem vai sair amanhã é mesmo a Gabile, tá? Gabile merece, gente, desculpa. Gabile merece ser eliminada. Não dá pra premiar a atitude da Gabile. Não dá pra premiar uma pessoa que já deixou bastante claro que não quer estar lá. Não dá pra gente premiar isso, gente. Não dá. Nos sites, tá? Gabile com 28%, inclusive em sites bem relevantes aqui, ela tá com 28%, tá? Então não dá pra deixar essa menina lá, desculpa, não dá. Ela precisa ser a primeira eliminada pra deixar de ser besta, pra deixar de ser idiota, pra deixar de se achar demais também. Tá na hora dela sair. No X, praticamente todos esses perfis listados aí querem a eliminação do Fabiano, mas isso não vai acontecer, a gente sabe que não, né? Então, basicamente, quem vai ser eliminada aí, né, no YouTube como um todo, tá? Como um todo, é a Gabile. Gente, a Gabile merece. Desculpa quem acha o contrário, Gabile merece. Tá? Fabiano é irrelevante no jogo? Concordo plenamente. Ele é irrelevante, mas a Gabile fez por merecer ser a primeira eliminada. Não queria estar no programa, acha que o público comprou a narrativa de perseguida dela. A eliminação dela vai ser ótima para duas coisas. A primeira, para ela quebrar a cara e deixar de ser besta. Foi ela que chegou no primeiro dia do programa, foi ela. Não foi ninguém que botou palavras na boca dela, não. No primeiro dia do programa, ela disse que o objetivo dela talvez não fosse o prêmio. Então ela deixou claro que ela não estava lá para competir. Segundo, ela própria disse que ia desistir, que ela queria desistir porque ela não aguentava mais aquilo. Terceiro, e mais importante, ela se jogou na roça. Então, desculpa, não dá. Gabile merece ser eliminada. Merece. E eu nem tô defendendo o Fabiano, não. Só tô defendendo aí o correto. Uma pessoa dessa não pode ser premiada e passar a mensagem lá pra dentro que tá tudo bem, que isso tá ok. Não tá. Gabile merece ser a primeira eliminada. E amanhã a gente vai ver se eu não tô certo. Amanhã vocês vão ver se eu não vou estar certo nesses resultados aqui. Amanhã vocês vão ver. Tá? Não tô desafiando vocês, não. Só tô aqui colocando toda a experiência que eu tenho em reality show há muito tempo. Então eu sei o que o público tá pensando dessa moça. Sei muito bem, o público aí não gostou dessa atitude dela. Sei as pessoas com quem eu conversei e tal. Eu sei muito bem aonde isso vai dar. Então, Gabile merece ser eliminada, tá? Merece. E, se der tudo certo, será eliminada logo mais.
E vai chorar lá depois, dizendo, ai, que foi incompreendida, porque isso, porque aquilo. E aí, quando ela for confrontada com a verdade, vocês vão ver que ela vai negar tudo. Que ela não vai entender nada do que foi que aconteceu. Então, por isso mesmo, tá? Por isso mesmo, ela merece. Agora, vamos lá pra prova, tá? Vamos lá pra prova. Como é que foi a prova hoje? Prova já. Como é que foi a edição de hoje, né? Olha, o Carelli tá muito de parabéns, gente. Que prova engraçada. Foi assim uma prova idiota, mas muito engraçada. Uma prova simples, que tinha que acertar alguns números ali de matemática, mas eles tinham que se jogar. Só que eles tinham que se jogar vestidos de galinho, o que foi maravilhoso. Aí a Galisteu entrou ali, né? Mostrou como é que tava a casa. E aí mostrou algumas tretas que eu já contei pra vocês. Obviamente que eu não vou me aprofundar nisso, porque senão esse vídeo não termina, né? Senão esse vídeo aí fica até amanhã rodando. Mas mostraram ali o Fernando completamente surtado porque ele queria dormir e ninguém deixava ele dormir. Só que quem causou isso foi o Will. O Will entrou no quarto. Onde é que tava o Fernando aí? O Fernando não tá no quadro da imagem, tá? O Fernando não aparece no quadro da imagem. Mas o Will entrou, foi pegar alguma coisa ali pra ele se trocar e tal. E aí ele saiu e bateu a porta. Foi aí que o Fernando saiu e reclamou que ele está há dias tentando dormir de tarde e não conseguiu. E aí as pessoas, o Nizam contestou ele, dizendo que ali é assim mesmo, que de manhã é difícil e de tarde é difícil dormir e tal. Então foi ali que o negócio pegou, foi ali que o negócio começou, tá? Foi assim que o Fernando surtou ali. E aí teve até um problema lá com o Chia também, que o Chia foi lá, aí o Fernando demonstrou, ó, você pode abrir a porta, olhar aqui quem é que tá dormindo perto da porta, querendo dizer que ele é que tava dormindo ali perto da porta, e que quando o Will saiu e bateu a porta, foi o que causou a irritação dele. Foi assim, tá? Basicamente foi assim que a confusão começou. E aí lá fora todos eles falaram que o Fernando tava ali exagerando. E não quiseram dizer a palavra, mas era essa a palavra. Ele tava surtando mesmo por causa disso. Tá? Foi assim que a história aconteceu. E a Rayane também falou que ele tava surtando, que ele tava lá exagerando e tal, e que se ele queria dormir, então que ele arrumasse ali outro espaço, enfim. Aí, como realmente aconteceu. Agora a treta, a maior treta da noite, o que é que aconteceu? Isso teve a ver muito com o Dudu também, tá? Enquanto as meninas ali, especialmente a Michelle, já estavam combinando como é que seria o Resta 1, o Dudu inventou de fazer um bolo. E aí ele pegou lá potes de requeijão de 1 quilo. Eu queria entender que, desculpa, né? Mas assim, eu posso não ser bom de cozinha. Já falei pra vocês diversas vezes. Mas assim, como é que eu posso dizer? Você não vai usar um requeijão, 1 quilo de requeijão pra fazer um bolo. É impossível isso. A gente faz ali com 250, 300 gramas e tal. Eu não vai usar 1 quilo de requeijão para fazer um bolo. A menos que você esteja fazendo um bolo para um batalhão. Ele não estava fazendo para um batalhão, ele reclamou ali que ele estava fazendo o bolo porque as pessoas que tinham feito o bolo antes não deixaram um pedaço para ele comer. E aí disseram que ele tinha que fazer o bolo individual, um pedaço individual para ele. O que eu concordo em partes. Porque sim, tá? Tudo bem, ele tem o direito de fazer o bolo, mas assim, tá exagerado aí esse negócio dos ingredientes, né? Tá exagerado. E aí, enquanto tava rolando essa treta do bolo, quando o Nizam contestou ele sobre isso, a Tamires estava passando ali, aí o Dudu chamou a Tamires para conversar e sugeriu que ela restasse, que ela sobrasse, porque aí foi o que ele falou, eu fui informado de que o quarto roceiro que sobrou no Resta 1 vai vetar alguém. E aí você pode sobrar no Resta 1 e você pode vetar o Fabiano pra gente fazer a prova entre a gente.
foi aí que a confusão começou, porque a Tamires se negou a sobrar. A Tamires disse que ela não... Pra que então que eu tenho que sobrar? E aí o Dudu continuou insistindo que ela ia sobrar. O Dudu continuou insistindo que ela ia acabar sobrando e tal. Não, pra que ela tinha que sobrar? Por que então que assim, se o Dudu queria tanto ter o poder de veto, por que ele então não armou uma estratégia pra ele sobrar? E isso sim teria sido interessante, porque é muito cômodo também, eu vou ser sincero, é muito cômodo você jogar o amiguinho ali na coisa, é muito cômodo você jogar o amiguinho, é muito cômodo mesmo você jogar o amiguinho ali na boca do lobo, na boca lá dos leões, e você ali se safar. Eu não achei legal a atitude do Dudu, tá? Com relação a isso, a Tamires disse que ela não aceitava e que ela não ia sobrar. Tamires deixou claro que ela não gostava dessa estratégia e não gostava desse jogo também. E o Dudu continuava insistindo. Inclusive com essa cara de desafio. Ah, você vai sobrar mesmo, então problema seu. E aí, as meninas lá no quarto, o menino, o Chia, contou para elas o que ele tinha ouvido lá dessa conversa do Dudu com a Tamires. E aí ele levou essa informação para as meninas, e aí que a Gabile, junto com a Michelle, tiveram a ideia de salvar a Tamires. Só que eles não comentaram isto com ela. Eles não falaram isso. Aí a Michelle falou, a gente salva ela. Se eles não salvarem, a gente salva ela. E ela falou isso ali na frente da Tamires, falou ali na frente da Rayane, falou ali na frente da Renata, vocês estão vendo ali, falou ali na frente do Creu, da Maria, ou seja, não era algo combinado. Eles não combinaram isso com a Tamires. Tanto que depois a Tamires entra ali no quarto e que ela ouve as pessoas dizerem ali que iam salvar ela. Foi assim que essa história começou. A Tamires realmente, a Tamires não prometeu nada a ninguém. A Tamires estava corretíssima, ela não prometeu. Ela foi lá e tal, e só viu que eles estavam fazendo a combinação e disseram que se ela não fosse salva, eles a salvariam, dariam um jeito de salvá-la. E aí a Gabile, olha aí outro momento da Gabile. Lá ela fala assim pro Dudu, ó, se tu salvar Ionato, tá cancelado. Só que ela fala isso num tom de ameaça. Ela fala como se, ai meu Deus do céu, eu aqui ó, com milhões de seguidores, eu vou fazer você ser cancelado. Ela fala desse jeito. Já pegou mal pra ela aí. Ela nem devia ter agido dessa forma. Foi ridículo o que ela fez ali. Ameaçar o Dudu, dizer, ai, se você salvar a Ioná, você tá cancelado. O Dudu já tinha falado que ele ia salvar alguém forte. Ele salvou o Fernando, ele começou pelo Fernando, mas ele já tinha deixado claro ali que ia salvar alguém forte. E podia ser Ioná, por que não? Não tem nada de errado com isso. E foi aí que teve uma cena lá, que a Maria foi falar com o Dudu, que ela não gostou da atitude do Dudu. Inclusive ela falou, eu te apoiei e tal, e assim, no primeiro momento você age assim comigo, eu torço para que você tenha o seu programa, para que você tenha muita audiência, para que você faça essas coisas no seu programa, mas não faça isso aqui com a gente e tal. Ele, assim, ó, não gostou muito que ela chamou a atenção dele. E aí, na hora lá, depois do Resta 1, quando a Tamires salvou a Ioná, aí a Gabile, depois de falar com o Luiz Mesquita sobre a tal combinação que a Tamires não era obrigada a seguir, porque ninguém perguntou para ela se ela queria seguir, só fizeram a coisa e comunicaram para ela. Então Tamires não tinha a menor obrigação, desculpa, ela não tinha obrigação. As meninas fizeram uma combinação e não falaram para ela que era a maior interessada, então ela não tinha obrigação alguma de fidelidade com o outro lado. Só que aí a Gabile foi quem foi lá e acendeu a treta com a Martina e a Tamires, e depois ela se jogou na roça, ela falou, deixa, pode me botar. Sério, foi aí que a treta começou, sendo que a Tamires não estava errada nessa história. Aí a Martina foi lá, começou toda uma treta, tal, que vocês já sabem qual foi, por causa
de uma combinação que a Tamires não foi informada. Sério, eles esquecem esses detalhes. E aí foi que toda a treta começou, toda a confusão começou. É interessante, né, que quando a gente vê aí esses eventos que o Carelli não deixa passar no Record Plus, a gente tem uma outra dimensão das coisas. E às vezes isso confirma aquilo que eles próprios lá dentro falam. É interessante, né? Aí a Galisteu entrou lá, conversou com eles, conversou com a Tamires, perguntou ali pra Tamires como é que estava sendo estar no programa, como é que estava sendo participar ali do programa e tal, como é que estava sendo a experiência. Enfim, foi chato, tá? Foi chato. Ela respondeu que sim, depois conversou ali com a Maria, aí perguntou ali pra Rayane como é que tinha sido a semana dela lá como fazendeira, que disse que tinha sido e tudo bem e tal. Aí a Rayane, a Galisteu perguntou pra Rayane de quem era a torcida dela, ela falou que tava torcendo pra esta aqui do lado virar fazendeira, inclusive tá aqui a energia do chapéu pra ela. Foi isso que inclusive piorou a situação da Gabile, né? Aí depois ela conversou com a Carol, perguntou como é que a Carol tava e tal, depois de voltar. Aí a Carol aproveitou e jogou logo uma shade ali em cima do Dudu. Ela disse que passou uma semana tensa, ela disse que passou ali 7 dias sabendo que tinha essa chance de ir embora e tal, mas que o Brasil deixou ela ficar. E aí o Brasil deixa ela ficar, ela vai lá e cai na roça de novo. Então ela disse que estava num momento de tensão. E é verdade, ela tá realmente no momento de tensão ali. Aí depois, né, a Rayane não gostou muito da resposta, mas foi lá, torceu pela Gabile e a Galisteu deu uma dica de como é que seria a prova. Vocês tinham que saber calcular alguma coisa. E aí, né, eu já imaginei que quem ia se sair melhor era justamente o Dudu. A Galisteu perguntou, você sabe calcular? Você sabe fazer isso aqui? Sabe fazer conta e tal? E aí é bom de adivinhação, é bom dessas coisas. Aí o Fabiano falou mais ou menos, o Dudu falou mais ou menos, aí a Gabile também falou mais ou menos e tal, mas no final das contas foi o que aconteceu ali. Aí depois que terminou a formação da roça, aí a Michelle foi reclamar com a Gabile que ela não tinha votado no Fabiano. Aí a Gabile falou, mas eu não podia votar nele, porque ele não me puxou da baia. Eu não podia quebrar a palavra, disse ela. E aí eu pergunto assim pra Michelle, você acha legal as pessoas quebrarem aquilo que você prometeu? Você acha legal as pessoas faltarem com a palavra? Eu não acho. Não acho legal. Não tô dizendo que Fabiano e Gabile eram aliados a esse ponto, mas o Fabiano prometeu que não ia puxá-la da baia. E estava implícito ali que essa condição requeria o quê? Que ele, basicamente, não votasse nela e que ela não votasse nele. Isso aí era só uma questão de lógica. Mas a Michelle falou, foi por isso que a Martina deu o poder em cima do Fabiano, peso 2 e tal. E aí a Gabile até fala, mas isso não ia fazer diferença de qualquer forma. Não ia. Mas a Michelle foi cobrar isso dela. E aí a Maria foi atrás de conversar lá com a Saori, mandou um recado aí pra Saori e tal. E aí nesse momento que ela mandou esse recado aí pra Saori, aí que a Saori não queria conversar, que a Saori estava sendo debochada. E aí, como é que começou a outra treta da noite? Começou com a Martina entrando e a Tamires chamando ela de Songamonga. Aí vocês já sabem o resto, né? Aí começou toda aquela baixaria que a gente gosta, que a gente tá acostumado a ver no reality. Quem começou foi a Tamires. Olha... Parabéns, Tamires. Eu não imaginava que você fosse tão barraqueira. E não é no mau sentido, não. Nem tô achando ruim, não. Eu tô achando legal, inclusive. Gente, eu tô achando maravilhoso de ver. Não tô achando ruim, não. Tô achando muito legal. Mas foi assim que começou a confusão, tá? Foi assim que começou. Depois a Martina foi lá e falou todas as coisas. E aí, no meio dessa outra confusão, foi que começou a Rayane e a Carol na provocação.
Aliás, por falar nas duas, tá? Por falar nas duas, o Dudu, só de falar que queria colocar a Carol e a Rayane na vaca, o Dudu conseguiu colocar as duas no mesmo lugar sem uma xingar a outra. Foi um gênio. O Dudu foi um gênio nesse ponto, tá? Ele foi um gênio mesmo. Amei a atitude dele. Mas assim, foi engraçado essa cena aí. Começou justamente com as provocações da Carol em cima da Rayane. O resto aí vocês já sabem porque eu já contei pra vocês. E aí teve uma cena que o Fabiano lá se desculpou com o Nizam, disse que não queria fazer nada com o Nizam, que ele tava protegendo o Nizam e tal, os dois se abraçaram. E aí, no final das contas, a Gabile reclamou ali de que ela foi pra roça. Mas ela se jogou na roça. Então, é aí que mora o meu argumento. Não dá pra salvar alguém da roça que se colocou lá e que quis estar lá, em primeiro lugar. Ela quis estar na roça. Então, já que ela quis estar na roça, tire ela. Elimine esta moça. Começou lá, teve todo um chororô ali e tal, enfim. Foi tudo ali que aconteceu. Aí o Matheus foi contando as coisas lá, né, dele, o que ele tinha que fazer. Aí o Fabiano deu ali um conselho para as meninas para evitar o desgaste. Aí fizeram toda aquela cariação em cima do Matheus. Aí a Michelle foi lá, abraçou a Gabile e tal, porque ela tava na roça. Mas as amigas não quiseram ajudar ela. E elas nem precisavam da Tamires pra isso. Era só não ter salvo o Alas. Era ter deixado o Alas cair na roça. Então, muito mais do que a gente pode falar ali, a burrice deles é que colocou a Gabile na roça, além dela própria se jogar. Porque se as amigas fossem amigas de verdade, não teriam deixado isso acontecer. Especialmente a Maria. A Maria poderia ter salvo a Martina, que salvaria a Gabile e mandaria o Alas direto pra roça. Foram elas que também fizeram toda essa combinação ali. Aí teve uma cena lá, que se eu não me engano quem foi que falou ali, eu acho que foi a Saori, não lembro quem foi que falou. Que a Gabi precisava de um grupo que tava reclamando que tava sem grupo na casa. E aí a Carol falou que ia puxar ela pro lado delas. Puxou, né? Porque a Gabi tá lá do lado deles. Aí lá na baia, a Gabile reclamou da atitude da Tamires. Que ela tinha feito toda essa combinação e a Tamires tinha furado uma combinação que a Tamires sequer sabia. Aí o Dudu falou, mas aqui é trairagem, prepare-se pra trairagem. Aí ela ficou chorando porque ela própria montou todo um esquema sem comunicar a principal interessada. A Tamires só soube quando a Michelle falou assim, a gente salva ela. Burrice. A gente fala, né? A gente fala porque a gente tá acompanhando. Aí, no meio de tudo isso, Galisteu entrou lá, mandou eles irem lá pra sede. E aí mostraram lá o resumo do dia, como é que tinha sido. Aí o Valério e a Martina reclamaram da Carol. Disseram que a Carol... Falaram, né, que o Matheus não tava... Mesmo com todo o barulho, o Matheus não acordou. Aí ela falou que devia ser o cansaço, ele devia realmente estar muito cansado e tal. E aí o Valério, que ninguém ouviu a voz até agora deste homem. A gente ouviu hoje, quando ele reclamou, tá? Que a Carol tá exagerando nos barracos dela. Aí a Martina disse que isso ia cansar uma hora. E aí ele disse que tava torcendo pra eliminação dela. Então vai ser bom a Carol voltar amanhã e quebrar a cara dele também. Aí depois o Mesquita foi perguntar pra Renata sobre o fato da Tamires ter ficado com eles naquela roda lá embaixo. E aí a Renata revelou que quem chamou a Tamires pra tal da roda foi o Creu. Ou seja, eles criaram toda uma coisa na cabeça deles que deu errado por culpa deles mesmos. Porque isso poderia ter sido evitado, vocês não concordam? Então, eles próprios se colocaram nessa situação também.
E aí culpar os outros é fácil, né? Então a Renata que contou que foi o Creu que puxou e que ela tinha empatia pela Tamires e tal. E foi por isso que ela não falou nada. Foi assim que começou. Aí depois o Will reclamou que a Duda estava sendo planta, porque a Duda trabalha na televisão desde criança, que a Duda tem uma outra criação e tal, que a Duda não faz nada na casa. Sério, né? Eles nunca se enxergam ali. Eles vivem sempre indo para os mesmos erros. Aí o resto vocês já sabem, porque praticamente eu já te contei todo o resto. A Duda desconfiando ali do Matheus, foi conversar com o Matheus. Depois ali, o Mesquita se recusando a ajudar a Ioná. Inclusive teve um momento ali, né, que ele fala da VTube. Inclusive eu vou falar da VTube, tá? A VTube postou um vídeo defendendo o pai. Vamos aí, e pedindo ajuda pro pai dela. Então a gente vai falar um pouco disso, a gente vai trazer isso, né? Quem poderia imaginar que eu veria a VTube defendendo o pai? Olha só. O pai de verdade, não os pais do reality, né? Que ela teve tanto pai em reality por onde ela passou. E aí teve um momento ali que a Carol fala com a Ioná sobre a aproximação de algumas pessoas no grupo delas. E aí a Ioná pede para elas tomarem cuidado. Aí a Carol fala que eles vão tomar cuidado e tal. E aí o que foi que aconteceu? Hoje teve essa dinâmica aí desse patrocinador. E aí, enquanto a Rayane estava falando, o Dudu abriu a porta e o Chia reclamou. Só para não dizer que Gabi Hispanic não tá aparecendo, botamos aí umas caras e bocas dela também. Pronto, 5 segundos. Já teve aí os 5 segundos de destaque dela. Porque até agora a Gabi Hispanic não falou muita coisa, né? Aí a Saori reclamou ali que o Chia tinha sido muito grosseiro com ele. Aí o Dudu reclamou que as pessoas estavam sendo grosseiras com ele e tal, que ele não tinha gostado dessas atitudes e tal. Aí o Chia foi lá, pediu desculpa pra ele, disse que ele agiu com medo do Dudu causar uma punição, e no final das contas não causou punição e não tinha motivo pra isso. Aí depois a Duda foi falar com o Matheus, perguntou ali as intenções dele. Aí o Matheus explicou que enquanto ele era infiltrado, ele tinha que agir de determinada forma, porque ele sabia que ele não ia ficar no jogo. Mas depois que ele soube que ele ia ficar no jogo, ele tinha que agir como qualquer outro jogador. E aí a Duda disse que não conseguia confiar nele. E ela levou isso lá pra dentro. E ele ali disse que uma das maiores apreensões que ele falou foi que ele levou roupa para uma semana de programa. Ele não levou roupa para ficar muito tempo lá. Então que ele tá sem roupa e que ele ficou no programa ali completamente sem ter muitos recursos. Ficou lá com o mínimo que ele tinha e tal, enfim. Aí a Duda repassou isso lá, aí pra elas tomarem cuidado com o Matheus, que no final das contas o Matheus é o menor dos perigos, porque o Matheus disse que queria jogar com elas, e a Duda repassou, o Matheus quer jogar com a gente. E aí a Tamires falou, deixa ele ficar aqui do lado da gente, pelo menos por enquanto. Aí a Saori foi falar com ele lá, ele voltou e explicou a mesma coisa, que enquanto ele era infiltrado, ele tinha que agir de um jeito, que era obrigação, mas depois que ele se tornou um jogador oficial, aí ele pode salvar alguém, aí ele pode agir alguém, e que ele simplesmente não lembrava o nome de uma pessoa na hora lá da votação. Foi isso, tá? O resumo do dia. Pra quem não viu aí, o que os baieiros fizeram hoje à tarde, eles fizeram lá a atividade para talhar a placa com o nome do Apolo, talharam ali e tal, aprenderam a usar um fomão e um martelo que ninguém sabia, e no final foi só isso. Vamos lá para a prova do fazendeiro, gente. Prova do fazendeiro era uma prova simples, ao mesmo tempo bastante engraçada. A sacada da prova as respostas precisavam ser eles se atirando em cima delas, eles tinham que jogar no chão. Gente, eu não vou negar que tava muito engraçado. O Dudu de galinho, o Fabiano, olha a cara do Fabiano. A cara do Fabiano, gente, a cara do Fabiano é muito engraçada. Ele parecia, olha, ele tá com a cara de cu.
E a Gabile, olha a cara da Gabile, a cara da humilhação. Carelli fez assim pra humilhar. Carelli fez pra humilhar mesmo, tá? Eu achei muito engraçada essa prova. É uma prova simples, tá? Basicamente, eles iam ver umas questões de matemática na tela. E eles tinham que pular em cima da resposta certa. E aí a Galisteu deixou claro ali que eram 7 rodadas e que quem pulasse primeiro nas respostas ganharia maior pontuação. Quem pulasse em segundo ganharia uma pontuação menor e quem pulasse em terceiro lugar na resposta ia para a pontuação menor. A cada rodada, essa pontuação ia crescendo. Na rodada 1 era 50 pontos, na rodada 2, 75, na rodada 3, 100, na 4, 120, na 5, 130, na 6, 200 e na 7, 250. Aí para o segundo lugar a mesma coisa, 35, 60, 75, 100, 110, 150 e 175. No terceiro lugar começava com 20, depois ia para 45, 55, 80, 90, 100 e 150. Ou seja, o Carelli fez um modo ali que podia dar para qualquer um, se fosse ágil. A sacada da prova era o fato de que a fantasia era bastante pesada. Essa fantasia era muito pesada, gente. Muito pesada. Sério mesmo. Deu pra ver ali a dificuldade que todos eles estavam ali. Mas quem teve maior dificuldade foi o Fabiano. O peso da fantasia, assim, foi muito grande pra ele. Deu pra ver que ele não conseguiu ir... Desculpa. Deu pra ver que ele não conseguiu ir bem. E aí, a primeira rodada foi: quanto é 3 vezes 4? Aí, quem pulou primeiro nessa aí, se eu não me engano, foi a Gabile. Aí depois o Fabiano e por último o Dudu. O Dudu pegou a menor pontuação nessa primeira rodada. A Gabile pegou a maior e o Fabiano pegou a rodada média, tá? Ele pegou ali a segunda. Deixa eu confirmar aqui os números, tá? Deixa eu confirmar aqui como é que foi. Vamos lá. Vamos lá confirmar. Quem chegou primeiro? O Fabiano. Desculpa, o Fabiano nessa primeira rodada começou com 50 pontos. A Gabile em segundo lugar com 35 pontos. E o Dudu em terceiro lugar com 20 pontos. Dudu começou mal. Só que aí o Dudu se atentou como é que era a prova. Aí veio a segunda rodada. Quanto é 15 menos 7? 15 menos 7 é 8. E aí, o Dudu foi o primeiro. O Dudu entendeu que ele tinha que ser o primeiro. Enquanto isso, o Fabiano e a Gabile ficaram por trás ali. Enquanto isso, deu pra ver. Isso era cansativo. Olha aí como a Gabile tava. Olha aí como o Fabiano tava. Gente, essa fantasia devia pesar horrores. E aí, nessa rodada, o Dudu pegou a maior pontuação. Essa pontuação já era de 90 pontos, então ele já tinha crescido bastante. Aí na terceira rodada era 100 vezes 0. Aí o Dudu de novo chegou na frente, a Gabile veio depois, o Fabiano veio depois. Aí o Fabiano pegou o terceiro lugar, o Dudu pegou o primeiro, a Gabile pegou ali. E nesse momento da disputa, tava ali o Dudu claramente liderando, seguido da Gabile e do Fabiano. Podia dar para qualquer um ali, gente. Dava para dar para qualquer um ali. Bastava ser o primeiro a responder. Era só isso. Dudu com 195 pontos, Gabile 150 e Fabiano 125. Aí eles colocaram um problema. Em uma fazenda há 2 vacas e 3 pavões. Quantas patas tem esses animais no total? 2 vacas. Cada vaca tem 4 patas. 2 vezes 4, 8. 3 pavões. Os pavões têm 2 patinhas. 3 vezes 2, 6. Aí é só somar o resultado, né? E aí eles acertaram. O Dudu de novo foi o primeiro ali a acertar. Foi 21, se eu não me engano. E aí o Fabiano, nesse ponto deu para ver que o Fabiano não fez o menor esforço. Deu para ver ali que o Fabiano não quis nem se esforçar. O Dudu pegou 125 pontos, a Gabile pegou 100 pontos e o
o Fabiano pegou 80 pontos. E deu pra ver que a Gabi não tava fazendo mais conta, não tava fazendo nada ali, né? Aí, nesse ponto, o Dudu já tava claro que tava despontando ali na liderança, né? Esse ponto já dava pra ver que o Dudu ganharia essa prova. E aí, a outra rodada, a quarta rodada, se eu não me engano, a quarta ou a quinta rodada. Quanto é 73 menos 40? 33. Aí o Dudu foi correndo, aí o Fabiano foi correndo também. Só que aí a Gabi chegou na frente, o Fabiano já tava com o pé todo estrupiado ali da fantasia, que ele não conseguia correr. Mas a primeira pontuação já era do Dudu. Então o Dudu já tinha pegado essa pontuação. Olha aí como eles estavam com o pé tudo estrupiado dessa fantasia. Aí veio a sexta rodada. Nessa sexta rodada, tá? Um porquinho toma 3 banhos de lama por dia. Quantos banhos ele toma em uma semana? Essa rodada foi cancelada porque, tá? Porque Dudu e Gabi queimaram a largada. E aí eles mostraram aí o momento que a Gabi saiu antes e o Dudu logo em seguida. O Fabiano foi o último que ficou. E aí eu falo, justiça por Fabiano. Porque ele fez o certo. Então não deviam ter anulado, deviam ter dado os pontos para ele. Mas anularam a sexta rodada. Anularam aí a sexta rodada. Aí a última rodada. Raiz quadrada de 49. Nesse momento, tá? O Dudu e a Gabi queimaram a largada de novo. No começo da prova, a Galisteu tinha falado, e ela fez isso 3 vezes. Atenção ao sinal sonoro. Atenção ao sinal sonoro. Ela falou isso por 3 vezes. E eles ainda erraram isso 3 vezes, né? Eles ainda erraram, aliás, 3 não, por 2 rodadas. Eu pensei que ela fosse anular a última rodada. Tanto que o Dudu e a Gabi queimaram a largada. Ela mandou, epa, volta, volta. Vamos de novo. E aí, eles voltaram e recomeçaram a rodada. A resposta era 7, né? Basicamente ali. E lá foi o Dudu, se jogou. E aí, já nesse ponto, todo mundo ali dentro, inclusive a própria Gabi, já tinha percebido que o Dudu tinha se tornado fazendeiro, né? Era só fazer as contas. Até metade da prova, a Galisteu tinha dado as contas. Era só somar. Era só ele ver ali de cabeça como é que ele tinha sido. Me parece que o Dudu sabia que ele tinha ganhado essa prova. Me parece, tá? Aí Galisteu anunciou que o Dudu tinha ganhado aí com a pontuação, com 695 pontos. Dudu se tornou fazendeiro, Gabi com 510. Obviamente que boa parte dessa pontuação foi porque ela só foi indo no fluxo lá do Dudu, para onde o Dudu ia, ela ia atrás. O Fabiano a mesma coisa. Fabiano ficou com 470 e Gabi com 510 pontos. Mas não deu para ninguém, né? Dudu foi imbatível, 695, era dele mesmo essa prova. Aí ele comemorou, imitou um galo ali, cantando e tal. E aí Gabi descobriu que ela fez 514 e o Fabiano 470. E aí eles estavam todos estrupiados ali, reclamaram que a fantasia era pesada. Dudu voltou para a sede junto com todos eles ali. Aí o Dudu entra, todo mundo ali fica chocado, os aliados dele comemoraram. A Renata lá no fundo ficou chocada. A Martina também ficou chocada. Mas uma pessoa que fez cara feia foi justamente a Carol. E o Carelli fez questão de mostrar a Carol em vários ângulos. Enquanto o Dudu comemorava ali com a Saori, com a Tamires, com a Ioná, com a Duda, a Carol ficou com esta cara. Ela ficou muito chateada com ele. A Rayane não gostou nem um pouco. Rayane não gostou nem um pouco do Dudu ter ganhado, né? Botou ali tanto o Nizam, mais ou menos. O Nizam tava mais ou menos. Aí depois ele se aproximou do Dudu e disse ali, ó, Dudu, se tu quiser me botar em qualquer bicho, pode botar que eu faço. E parece que ele vai fazer, tá? Parece que ele vai fazer. Mas a Carol ficou muito pé da vida. Nossa, como a Carol ficou pé da vida. Olha a cara dela. Aí o Dudu explicou a prova, que eles tinham que se jogar ali e tal, que tinha que se jogar pra pegar não sei lá o que, enfim.
que eles tinham que se jogar. E a Carol continuava com esta cara de cu. Aí Galisteu entrou, falou ali que o Dudu tinha ganhado a prova, parabenizou ele. Carol continuava com esta cara de cu. E aí a Rayane passou o chapéu pra ele tirou ali a pulseira da baia, não tava mais na baia. E aí foi o momento de pedir votos, né? Cada um ali foi no seu momento de pedir votos. Aí a Carol pediu ali os votos dela, tá? Na hora de pedir os votos... Deixa eu só pegar aqui o texto. A Carol falou ali que ela tava querendo ficar muito nesse jogo, que é o sonho dela desde que ela participou da Grande Conquista, que ela recebeu muito carinho do público do Twitter, da galera que segue ela e que ama ela, que ela acredita que ela se entregou muito nesse jogo e que ela foi ela desde o primeiro momento, mesmo sabendo que ela era impostora, então ela fez e se entregou ali, que ela teve esse cargo e que ela aguentou muita coisa na casa. E que teve vezes que ela quis sentar e chorar, mas ela não fez isso. Aí o Fabiano não tava com paciência, deu pra ver que ele não tava com paciência. E aí ele falou que todo mundo viu se ele foi ou se ele não foi leal com as pessoas que estavam do lado dele, que o jogo dele sempre foi de falar a verdade, que ele nunca mentiu e que ele sempre foi transparente e que ele quer muito continuar na casa e que ele espera o voto do público para deixar ele lá, então ele nem usou todo o tempo dele. Aí por último foi a Gabile. Aí Gabile, na hora de falar, com toda aquela soberba dela, disse ali: acho que já deu para vocês conhecerem um pouco de mim, eu sou espontânea, verdadeira, muito reativa. Deu para ver o quanto você é soberba, não o quanto você é reativa. E aí ela falou que ela não é só a Gabile artistas, mas a Gabriela, para as pessoas conhecerem a Gabriela, que ela queria muito se jogar. Ela só esquece que foi ela mesma quem disse que queria sair, né? Ela só esquece disso. E aí que ela foi lá para mostrar o lado mais humano, o lado mais reativo dela, que ela queria ficar por motivos de ajudar a família e tudo mais. Mas foi ela que chegou no primeiro dia do programa e disse que ela não estava lá por causa do prêmio, que o prêmio talvez não fosse o primeiro objetivo dela. Foi ela quem falou, só estamos relembrando. Aí no meio disso tudo, Galisteu ali abriu a votação e aí mostraram cenas da prova lá para todo mundo rir. Pronto, foi só isso. Aí terminou todo esse negócio aí, começou... Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente, não vai dar para eu salvar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tô mostrando aqui, eu já deixo logo a fonte, tá? Eu tô tirando do canal Antenados lá no Telegram. Mas eu vi a cena antes de entrar aqui com vocês, então eu falo aqui com segurança do que eu estou trazendo aqui para vocês. O que é que aconteceu, tá? Deixa eu pegar aqui a imagem. O Dudu voltou a insistir que ele ia colocar a Carol ali. Deixa eu abrir aqui. Gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Não dá para eu pegar todas as imagens aqui, mas assim dá para eu falar para vocês assim alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a imagem, tá? O vídeo vai passar um pouquinho de 1 hora, tá, gente? Mas não tem problema, tá? O vídeo vai passar um pouquinho dessa 1 hora, mas se eu não... É melhor eu passar logo isso aqui agora do que a gente passar e não falar mais das coisas, né? E deixar ali para amanhã, para outro dia, se a gente pode falar agora, tá? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui a imagem, tá? Deixa eu ver se eu consigo. É porque tem horas que fica lento aqui pra mim e aí fica complicado pra eu abrir a imagem. Mas deixa eu dar uma melhorada aqui. Pronto. Acho que ficou melhor agora. O que foi que aconteceu nesse momento aqui, tá? Ai, gente, peraí. O que foi que aconteceu? Não, tá aqui. O que foi que aconteceu nesse momento aí depois? O Alas e a Duda estavam falando sobre a possibilidade do Dudu colocar a Rayane
pra fazer o trato da vaca junto com a Carol. E aí o cantor, o Wallace, disse que ele ia pra baia pra tentar apartar as brigas. Aí a Gabi foi lá, abraçou a Carol, disse que a Carol ia voltar. Aí no meio disso tudo, a Carol disparou contra o Dudu. Você é um menino nojento. Eu não estou estressada por causa da roça. Eu tô estressada com esse menino nojento que eu não tô podendo olhar na cara. Aí a Saori fala, mas é brincadeira dele. Aí a Carol fala, não é brincadeira não. É uma brincadeira que eu não gostei. E vocês querem passar a mão na cabeça. Aí ela fala assim, mas vocês têm que conversar. Aí a Carol fala, eu nunca vou conversar com ele, que ele não me dirige a palavra a mim. Ela tava muito pé da vida com ele. Enquanto isso, lá fora, a Carol, o Nizam, o Chia e a Martina criticaram o Dudu exatamente por essa atitude. A Carol disse que ele não gostou, que o Dudu foi um cara que deitou na mesma cama que ela sempre tratou bem, que ela sempre fez questão de ficar do lado dele, ele trata assim ela e tal. E aí, no meio disso tudo, o que foi que aconteceu? A Saori foi conversar com o Dudu, e no meio dessa conversa que ela teve com o Dudu, ela perguntou ali pro Dudu, disse ali pro Dudu não colocar a Carol no trato com a Rayane, mas ele nega, ele fala, o Brasil torceu por isso, o Brasil quer ver isso, é pelo entretenimento da televisão brasileira. Aí o Will entrou lá depois, o Will falou ali, as duas juntas tudo bem, mas o Brasil tava torcendo por ele por causa disso. Aí o Dudu fala, eu não vou botar só ela como desafio, eu vou botar a Duda no porco também. Aí a Saori fala, então me bota no porco. Não, aí o Dudu fala assim pra ela, não, elas têm que vencer. Imagina a gente ter tudo o que a gente quer. As coisas não são um desafio? Disse aí ele, naquela mesma linguagem meio Silvio Santos, né? E aí o negócio foi ali piorando, né? O Dudu disse que ia botar a Carol no trato da vaca de qualquer jeito. Ele ia fazer isso, que eles estavam lá pelos 2 milhões de reais, ele tinha que entregar isso de qualquer jeito. E ele continuou ali, que isso era um desafio não só para Carol, mas para todos os outros peões. Enquanto isso, lá fora, a Carol e a Rayane, quem poderia imaginar que vocês iam ver essas duas juntas na mesma cena? Carol e Rayane reclamaram da atitude do Dudu. Então estavam dizendo ali que o Dudu quer causar, que o Dudu tava pegando elas pra Cristo. Aí a Rayane propôs, a gente pega ele pra Cristo, a gente esconde as roupas dele, que ele não vai comer, que ele não vai tomar banho, a gente faz tudo com isso. Gente burra demais, gente, burra demais. Aí o Dudu, a Duda pede lá, com todo carinho pro Dudu, não colocar a menina lá, mas o Dudu não abriu mão, ele disse que ia botar. Aí a Duda fala, pelo menos não agora, ela é birrenta, se discordar dela, ela faz o caos. Aí a Dudu fala, mas você também faz assim. Aí o Dudu fala assim, se discordarem de mim, eu sou humilde pra reconhecer. Teve gente que me fez de gato e sapato e eu fiquei na minha. Disse ele, dando a entender que ele queria também dar uma revidada nas pessoas que fizeram as coisas com ele. Aí o Dudu depois falou, isso aqui vale 2 milhões de reais, aqui a gente não pode ter restrição, porque é de praxe do reality show, sei lá o quê. Só que o que pega mal nesse momento, gente, não é questão de defender ou não. O que tá errado pra mim na atitude do Dudu aqui, é ele colocar uma pessoa que, pelo menos até esse momento, era considerado uma aliada dele. E ele fazer isso, ele passa uma impressão errada. Ele passa uma impressão errada pra gente. Ou pelo menos para as pessoas que não estão acompanhando o reality show da forma que a gente está acompanhando. Aí depois, a Duda e o Will até conseguiram ali uma forma de tentar convencer o Dudu a mudar de ideia. E aí ele pensou em colocar a Tamires e a Martina pelas mesmas razões, porque elas brigaram, teriam as chances ali de fazer as pazes e tal. No final das contas, o Dudu ali não mudou muito de ideia. Ele não mudou muito de ideia. E ali,
de todas as formas, a Carol disse ali que ela fez o trato da vaca com a Rayane, mas que ela ia cortar as relações com o Dudu, que ela não gostou nem um pouco da atitude do Dudu. Aí a Rayane foi lá pra dentro e falou: você vai me botar só pra causar, mas se você fazer isso também, você vai acordar às 5h30 da manhã comigo, porque eu vou te acordar. Aí o Dudu falou: eu dormi na baia 2 semanas, eu sei como é acordar cedo, sei lá o quê. E aí a Rayane continuou indo pra cima dele. A Rayane foi lá: vai me ajudar é com tudo, isso sim. Eu vou pegar bem foda com você. Hoje você pode ser o fazendeiro, na semana que vem você pode me botar e eu volto fazendeiro e eu vou pegar bem mais pesado com você, disse Rayane. Rayane tava muito pé da vida ali. E aí a Rayane disse que se ele colocasse ela na vaca, ela não ia dar paz pra ele, porque a vaca é um serviço pesado. Aí o Dudu fala: mas a nossa vida é um desafio. Ele fala num tom ali que só faz as pessoas pegarem mais ar com ele. Sério, a Rayane ficou bem pé da vida. Aí a Rayane falou: tu não quer fogo no feno? Então cuidado que eu boto a lenha. Tu tá achando que eu sou criança? Não tô errada não, eu trabalhei a semana inteira, disse Rayane. Prometeu que ia causar. Aí depois a Carol ali fala, né, que o Dudu tá querendo ser a estrela, que ele quer ali aparecer nas costas dos outros, que ela não acha certo, então, mas ela disse ali que aparentemente ela faria. Aí no meio disso, tá, a Carol disse que o Dudu foi muito covarde com ela, que ela não gostou dessa atitude do Dudu. Aí o próprio Dudu foi lá, tá? Foi o próprio Dudu ali. E aí o Dudu chegou lá e contou: eu também vou botar a Duda pra fazer os porcos. Aí todo mundo riu, deu até uma aliviada no clima depois. Aí lá na casinha da árvore, o Dudu foi conversar com a Carol. E aí a Carol falou: o Dudu falou: eu não quero VT, animal é até bom porque dá VT e tal, mas eu não quero fazer VT. Coloquei ali você pra trabalhar, pra ser bom pra você, pra ser um desafio. Aí a Carol fala assim: então por que você não coloca os outros pra fazer esse desafio? Tem 26 pessoas, por que você tá mirando em mim agora? Quem é você pra regular a comida quando você tá comendo? Bota no cavalo e tal. E aí a Carol disse que ela não tava indo pela lógica. Aí ela fala: Dudu, eu tô na roça, você me perguntou como é que eu tô me sentindo? Aí o Dudu fala assim pra ela: você quer que eu seja verdadeiro com você? Você não sabe que eu tenho uma visão artística? Você volta dessa roça, disse aí Dudu. Aí a Carol fala assim: sim, Dudu, independente disso eu passei a semana inteira com o negócio do impostor. E aí o Dudu fala assim pra ela: você tem que entender que você vai ganhar um VT cuidando da vaca e que isso vai ser importante pra você falar com o público e se mostrar. Fabiano não vai ter a mesma exposição amanhã no programa, Gabile não vai ter. E aí ele meio que convenceu ela assim. E aí ela falou: então tudo bem, você quer me botar na vaca? Me bota na vaca então. Vai lá, vai pegar mal pra você. Aí depois ela fala assim pra ele: papo furado o que você tá fazendo ali, papo furado. Aí no meio disso, gente, isso aqui eu vou aprofundar melhor amanhã. Rolou uma treta entre o Fernando e a Tamires. Aí o Fernando disse pra Tamires calar a boca. E aqui o Fernando dá o dedinho do meio ali pra ela: olha aqui pra você, sua otária. Aí depois, no meio disso, o Fernando meteu o Davi Brito. E aí eu entrei aqui pra falar com vocês, então não deu pra eu ver o resto da treta, tá? Mas, olha, tá pegando fogo, viu? Passou aí 10 minutos do que eu imaginava. Mas sim, gente, a Fazenda tá ótima, tô adorando. Mas vocês perceberam, né, que isso é muito pesado, vamos dizer assim. Especialmente pra mim, que trabalho sozinho, né? Então, amanhã a gente fala do Estrela da Casa, que vai ter eliminação e tal. Vou tentar ali arrumar algum conteúdo pra trazer pra vocês sobre o Estrela da Casa. Mas assim, né, eu tô sendo sincero pra vocês, tô quase pra largar porque eu tô cansado. Eu tô cansado, né? A Fazenda, ela tá sendo muito cansativa pra mim por causa dessa densidade de conteúdo. São 26 pessoas e vocês já perceberam que vai ser assim, denso,
até ali bem depois da metade, lá pro final. E aí eu fico realmente cansado, tá? Porque eu tenho que trabalhar sozinho, são 2 vídeos por dia. Isso porque eu não tô fazendo live. Quando eu estiver fazendo live ainda é maior o trabalho que eu tenho que ter, né? Mas enfim, sobre as lives, eu tô testando o equipamento para isso, tô testando aqui para ver se eu consigo fazer live já nesse domingo, depois lá da dinâmica de apontamento, se rolar, né? Porque eu não sei o que o Carelli vai fazer. Então no domingo eu aviso para vocês se a gente vai ter live ou não, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.